Damos início, então, à leitura da carta de Paulo, apóstolo, aos Gálatas, que eu costumo chamar de carta de Paulo, apóstolo, aos adventistas do sétimo dia, porque, na realidade, é a carta que mais representa aquela religião, não no bom sentido, pior que é no pior sentido, né? Essa semana eu até recebi um comentário de um irmão. E ele falando, Mário, eu não sei onde congregar, mas eu me sinto muito atraído por um arqueólogo que tem no YouTube, que é da Igreja Adventista, porque ele explica tão bem as coisas, então eu me sinto muito atraído a me fazer membro da religião adventista. Então, na realidade, eu expliquei para ele, falei assim, olha, ele é um empregado daquela organização, né? Então ele tem que falar bem, ele tem que ser bem treinado para atrair as pessoas, né? Atrair os clientes. Então, o que acontece com muitas pessoas é que elas seguem uma religião por causa de uma pessoa que esteja naquela religião. Muitas religiões foram assim, daí quando o líder desaparece, ou morre, ou cai em pecado, aí esvazia a religião. Então, é o homem colocando o homem diante dos seus olhos. E aqui em Gálatas, nós vamos ver uma carta, ela não é enviada especificamente a uma igreja, mas às igrejas da Galácia. Paulo fala no versículo 2, ele fala, Paulo apóstolo, versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Galácia era uma região, então devia ter várias assembleias nessa região que estavam com o mesmo problema do assédio dos judaizantes. Os judaizantes foram um problema grave no princípio da igreja e são até hoje, porque hoje eles vêm com diferentes roupagens, mas nada mais são do que judaizantes, pessoas que querem obrigar os cristãos a guardarem a lei e querem fazer crer que para ser salvo você tem que guardar a lei. Lá naquele tempo, a ênfase era dada na circuncisão, que se não se circuncidassem, não poderiam se salvar. Circuncisão, uma das coisas da lei. Mas hoje, as mais variadas leis e regras são colocadas, inclusive por essa religião que eu citei, que foi, que foi basicamente, né, suas profecias vindas de uma mulher e que tinha suas visões, seus sonhos, que previa a volta de Jesus para a Terra, e daí não acontece, aí ela inventou uma outra história. Então, normalmente, tudo aquilo que tira de Deus a glória é coisa do homem. E a salvação, o verdadeiro evangelho, ele não deixa uma pitada sequer de glória para o homem. Toda a glória vai para Deus. O homem não tem parte nenhuma na sua salvação, parte nenhuma no perdão dos seus pecados, parte nenhuma na sua justificação. Toda a obra é de Deus. Então, quando ele começa aqui, essa carta, Paulo apóstolo, ele já deixa claro uma coisa: ele não era um apóstolo da parte de homens. Ele não tinha feito uma faculdade de apostolado, ou de teologia, ou qualquer coisa assim. Ele não tinha sido ordenado por homem algum para ser apóstolo. Apóstolo significa um mensageiro. E ele tinha a autoridade apostólica dada a ele por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse homem, esse apóstolo, Paulo, ele não devia nada a ninguém. Tanto é que nós vamos ver mais adiante que, quando ele se converte, ele não vai ter com os outros apóstolos. Ele viaja para a Arábia e vai voltar só depois para Damasco, sem ter sido influenciado pelo ensino dos outros apóstolos.
Ele recebeu, o que ele recebeu por revelação diretamente do Senhor Jesus, do Senhor ressuscitado. Os outros apóstolos foram ensinados pelo Senhor enquanto ele estava aqui na terra ainda. Paulo não. Paulo não andou com Cristo na terra. Paulo estava, inclusive, no apedrejamento de Estevão. Ele guardava as roupas dos que apedrejavam o Estevão, né, o fiel servo do Senhor. Então, ele não era um discípulo de Cristo. Ele foi alcançado no caminho para Damasco, no meio de uma missão para prender e enviar para a morte cristãos. Quando o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixando claro que perseguir a igreja, ou seja, o conjunto dos salvos por Cristo, era a mesma coisa que perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é Senhor? Quem é Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, esse chamado foi muito dramático e Paulo, então, se converteu ali, nessa estrada para Damasco. Ele perdeu a visão, caíram depois escamas nos seus olhos para ele voltar a ver. Era como se o Senhor barrasse, desse um fim em tudo que ele viu até então, dentro da religião judaica, e abrisse os seus olhos para enxergar uma outra realidade agora, como cristão, como salvo por Cristo. Então, ele não era apóstolo da parte dos homens, ele não podia apresentar nenhum diploma de teologia, de mestre em hermenêutica, ou doutor em divindade, como os teólogos gostam de ter essas coisas, né? Não, Paulo não oferecia nada disso. Ele era, por assim dizer, ele era apóstolo por chamado, por chamado. E é interessante, né, que eu trabalhei muitos anos como palestrante e também dando aulas de marketing e comunicação, sendo formado em arquitetura e urbanismo, que não é realmente uma formação para se dar aula de marketing e comunicação. Mas por causa da minha experiência de mercado, eu era convidado para dar aulas e dar palestras também, e até durante algum tempo lecionei no MBA em São Paulo, por experiência de mercado, que eu era um dos primeiros envolvidos com a internet, quando a internet surgiu. Então, faltavam profissionais que entendessem de internet, de mercado, de negócios, de empresas da internet, que era uma coisa totalmente nova. Hoje a gente escuta isso e fala assim: ah, tá brincando que era assim. Era assim, era assim. Tanto é que eu trabalhava numa empresa, nós fizemos um site para uma pizzaria aqui de Limeira, e passaram alguns dias no ar esse site, que a pessoa entrava no site, escolhia a pizza, fazia a encomenda da pizza, e a pizza era entregue, então, na sua casa. Num tempo em que, lembre-se, não tinha essas entregas, delivery, ninguém conhecia isso. Isso era coisa muito nova ainda, não tinha isso. Essas motos com uma caixinha atrás, não tinha isso. Então, esse dono da pizzaria, depois de algum tempo, mandou cancelar o site, parou de pagar o serviço, e aí fomos conversar, mas por que aconteceu? Não, ninguém compra pizza. A pessoa pede a pizza, aí nós ligamos para a pessoa para confirmar se ela realmente, se não é um trote, né? Tudo bem, né? Queria confirmar se não era trote. Mas nunca atende o telefone. Claro que não, porque naquela época, para quem é novo, não sabe, naquela época a internet era discada do telefone fixo. Então, se você acessava a internet de um telefone fixo, evidentemente você não estava com a sua linha desocupada para receber telefonemas, receber chamadas. Então, quando o dono da pizzaria ligava para a pessoa que acabou de receber a pizza, de pedir a pizza, certamente esse cara estava vendo outras coisas na internet e não ia atender uma ligação. Então, naquele tempo era até muito comum, né, você tomar todo o cuidado de não ficar muito tempo pendurado numa linha, porque isso custava dinheiro também, você pagava depois da companhia telefônica. Então, nessa época, eu dava aulas no MBA em São Paulo, de marketing na internet,
para profissionais de internet, de tecnologia da informação, que estavam começando a entender o que era a internet. Então, era baseado na experiência de mercado. Mas com Paulo não era nem experiência de mercado, porque Paulo até ali, até a sua conversão, ele tinha sido um judeu fiel e restrito em todo o seu judaísmo e não tinha nada a ver com o cristianismo. Ele deu uma cambalhota, por assim dizer, quando ele se tornou um cristão. De perseguidor, ele passou a perseguido. Então, quando ele escreve para os irmãos em Gálatas, ele deixa muito claro, logo de cara, que ele não era um apóstolo da parte de homens. Não era apóstolo por meio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E nessa abertura, ele já deixa claro tanto a, a união do Filho com o Pai, a deidade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a ressurreição, que é praticamente a coroa do Evangelho. Não haveria evangelho, não haveria salvação se Cristo tivesse permanecido na sepultura. Mas porque ele ressuscitou, nós temos esperança e certeza da ressurreição. E todos os irmãos que estão comigo, quando ele escreve, ele fala isso, as igrejas da Galácia. Então, o seu endereçamento são os irmãos ou em Cristo que estão na região da Galácia. Agora, um detalhe importante é que nessa carta, nós não vemos nenhum elogio, como aparece em outras cartas, elogios. Nós não vemos nenhuma saudação. Os irmãos fulano, cicrano enviam saudações, enviam o seu amor. Não tem. Ela é seca. Ela é seca. É só o que ele tem que falar e não tem nenhum afago, não tem nenhum agrado essa carta. Porque o assunto que ele está tratando é seríssimo. É um assunto que eles estavam passando naquela época, que era o transtorno do verdadeiro evangelho para transtornar esse evangelho e transformar em algo de homens, que glorificasse a homens e não a Deus. Nós sabemos que hoje muitas religiões são praticamente filhas das igrejas de Gálatas, da Galácia, porque pregam um outro evangelho, que não é o evangelho da graça. É um evangelho de obras, é um evangelho de leis, de regras, de justiça própria, de comportamento, não o evangelho da graça. E no versículo 3, ele já deixa muito claro uma coisa: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode existir paz com Deus sem passar pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Isso é graça. Algo que eu merecia, Deus não me deu. O que eu merecia? Eu merecia o fogo eterno, no lago de fogo. Isso eu merecia. Deus não me deu. O que eu não merecia, salvação eterna, Deus me deu. Por graça somente. Então, graça e paz. Para chegar a ter paz com Deus, você precisa de graça, você precisa aceitar a graça de Deus, o presente de Deus. Um presente só é presente se não for pago. Você não chega numa festa de aniversário com um presentinho lá, entrega, fala assim: trouxe um presente para você, agora dá 100 aí que preciso pagar, eu deixei lá pendurado na loja, preciso pagar lá. Não, você dá o presente é graça, é favor imerecido, isso é presente. Graça e paz. Para você ter paz com Deus, é preciso que você aceite o presente de Deus. Mas é tão fácil assim, é de graça? Não é de graça. Não é de graça. Custou muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. Era um preço tão caro que nenhum homem seria capaz de pagar esse presente. Por isso que Deus, então, determinou que o presente fosse de graça. Porque não existiria nada que um homem possa fazer para merecer esse presente. Graça e paz. Agora, a graça, ela não é apenas para a sua salvação, como também para a sua vida depois. Nós somos salvos por graça, por meio da fé,
mas somos mantidos salvos por graça também. Porque algumas religiões vão falar assim, não, realmente, você tem que crer em Jesus, porque a salvação é pela fé. Mas no dia seguinte você tem que seguir a lei, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, fazer aquilo, senão se perde a salvação. Amigo, que graça é essa? Isso não é graça, isso é desgraça. Isso é desgraça. Você me dizer que eu sou salvo pela fé, por graça, e no dia seguinte você me dá uma lista de tarefas para cumprir, para me manter salvo, como é que eu vou saber se eu estou salvo ou não? Nunca vou ter certeza alguma. Vai ser uma vida de incertezas, de tristeza, de dúvidas. Não, graça é graça, só. E aí ele dá a base, né, para ter essa graça. Qual é a base? No versículo 4 de Gálatas, capítulo 1, o qual, Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados. Então, o que que eu dei por meus pecados? Nada. Eu só me apresentei diante de Deus com meus pecados. Quem se entregou a si mesmo por meus pecados? Cristo. Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do século, do presente século mau. Então veja que a salvação e o evangelho não é uma mensagem de melhoria do mundo, como alguns pensam, né? Não, vamos evangelizar para o mundo, para acabar as guerras, para as pessoas serem mais caridosas, para distribuir o alimento, para haver igualdade no mundo. Isso não é evangelho. Isso é comunismo até, não é evangelho. Não é evangelho isso. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, do presente mundo. Então, o Evangelho não é uma missão de melhoria do mundo. O Evangelho é uma missão de resgate do mundo. Resgate das pessoas que vivem no mundo. Serem tiradas do mundo para serem levadas para o céu. Isso é Evangelho. Essa é a boa nova. Que boa nova seria essa de que, não pregar o Evangelho para melhorar o mundo. Meu amigo, você nunca estudou história? Nunca estudou história? Nunca leu sobre a Guerra dos 100 Anos? Uma guerra que dura 100 anos. Como é que você quer melhorar o mundo com seres humanos pecadores que conseguem manter uma guerra durante 100 anos? Teve a guerra dos 100 anos, teve a guerra dos 7 anos, teve a guerra dos 4 ou 5 anos, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial. E alguém quer melhorar o mundo. Não vai melhorar. O presente século mau não é o presente século médio, ou o presente século bom, é o presente século mau. E Cristo se deu a si mesmo para nos livrar desse presente século mau. Não para melhorar o presente século mau e transformá-lo em presente século bom. Não. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, é a continuação do versículo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E aqui entra mais uma verdade absoluta e preciosa do Evangelho. Nós não queremos ser salvos. Nenhum de nós. Nenhum ser humano quer ter os seus pecados perdoados. Nenhum ser humano quer ir para o céu. Porque se Deus levasse para o céu todo pecador, o céu seria um inferno para ele. Nenhum ser humano deseja isso. Nós queremos é ficar longe de Deus. Não há quem busque a Deus, fala lá em Romanos. Não há nenhum só. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Somos inimigos de Deus por natureza, por causa do pecado. Eu nunca gostei, desde criança, nunca gostei de sorvete de coco. Não sei por quê. Eu pus na cabeça que não gostava de sorvete de coco. Então, quando ia fazer uma visita, a pessoa me trazia, fiz um sorvete, uma sobremesa para você, sorvete de coco. Ai, que terrível era ter que comer aquilo por educação, porque me dava ânsia de vômito o sorvete de coco. Por algum motivo, eu tive essa repulsa contra sorvete de coco. Então, se eu fosse numa sorveteria, você iria acreditar que eu iria pedir sorvete de coco? De jeito nenhum. Nunca, jamais. Seria, se não tivesse nenhum outro sorvete, eu ia tomar uma água, eu ia tomar um refrigerante, qualquer, mas menos sorvete de coco. Então, se eu odeio algo,
Eu nunca vou querer esse algo. E a nossa condição natural é de inimigos. Inimigos de Deus, não amigos de Deus. Por isso que ele fala aqui. Põe a máscara. Põe a máscara aí que o vírus tá entrando pela internet. Por isso que ele diz aqui, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de quem? Minha? Não, a minha vontade nunca seria essa. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós somos salvos porque Deus quer nos salvar. É muito importante entender isso. Tem uma corrente teológica que diz que o homem pecador é quem escolhe crer em Jesus. Aí eu pergunto, mas meu amigo, peraí, você vai falar que eu vou escolher sorvete de coco? Não vou, percebe? É errado isso. Ele vai falar mais para frente da eleição, que é uma doutrina bíblica e preciosa e importantíssima para entender os desígnios de Deus. Deus ama o mundo, ama todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você tem uma passagem onde diz que Cristo morreu por todos. Ah, então eles todos vão ser salvos? Espera aí. Não. Porque tem outra passagem que diz que ele levou sobre si os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Ele morreu por todos. Ele pagou um preço que engloba toda a humanidade. Todos os seres humanos poderiam ser salvos, por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo? Não, tira o pecado do mundo. O pecado, a essência maligna que contaminou esse mundo, Cristo na cruz levou sobre si, ele é o Cordeiro de Deus que morreu levando para tirar o pecado do mundo. Mas ali, ao mesmo tempo, ele levou sobre si, sobre o seu corpo, os pecados, plural, mas só daqueles que crescem nele. O pecado do mundo, ele tirou com a sua obra. Ainda não vemos isso. Nós estamos ainda aguardando isso ser manifesto e vai ser manifesto no final. Mas os pecados dos pecadores, só daqueles que creem nele. Morreu por todos, levou sobre si os pecados de alguns, somente dos que creem nele. Então, aqui nós vemos que é segundo a vontade de Deus, nosso Pai, não é segundo a nossa vontade que somos salvos. É segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele quis nos salvar. Nós não tivemos nada a ver com isso. Nada. Que parte eu tive na minha salvação? Zero. Zero parcela na minha salvação. Por isso que, no versículo 5, ele complementa: ao qual Deus, nosso Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Reparou? Não é a nós que é dada a glória, é a Deus Pai, porque é totalmente dele a salvação, por ele e para ele. Nada de nós, nada. Nós somos, nós somos aquele que foi assaltado pelo. Tem a história que o senhor conta, né? A parábola que ele conta do homem que estava no caminho de, de Jericó. E ele foi assaltado por salteadores e deixado quase morto. E aí vem um. Podemos até ler isso, né? A gente pode até ler a passagem, que acho que fica mais. é, Deixa eu achar aqui. Lucas Lucas. capítulo 10, né? Uhum. Lucas capítulo 10.
Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse é um detalhe importante, porque nós sabemos que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Depois que ela foi destruída, o Senhor lançou a maldição sobre Jericó, que iria morrer, né? O primeiro que tentasse reconstruir, morreu seu filho, e depois morria outro filho, alguma coisa assim, não me lembro bem a história, mas alguém pesquise lá no Antigo Testamento para saber qual era a história dessa Jericó. Mas só lembrando então que era uma cidade amaldiçoada. Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém, que é a cidade abençoada, para Jericó. Esse é o caminho do pecador. Ele saiu do lugar abençoado, na presença de Deus, para ir para o lugar da maldição, Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores. Isso aqui nos fala de Satanás, né, que é o inimigo das nossas almas, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Aqui vai a religião. Vendo, passou de largo. A religião não pode fazer nada pelo homem. A religião só pode passar de longe e olhar. Oh, pobre homem que foi assaltado. E passa longe. De igual modo, também um levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram os responsáveis pelos trabalhos do templo, pelos louvores também, pelas oferendas e tudo mais. A mão de obra, vamos dizer assim, do templo eram os levitas. E de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Oh, homem, pobre homem, foi assaltado. Aqui, ó, estou longe, estou fora. E foi embora. Mas um samaritano que ia de viagem, Lucas 10:33, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quem é esse samaritano? Quem é esse samaritano? Muitos usam essa parábola para dizer, precisa ser que nem o samaritano, para você ser salvo e ir para o céu. Seja como o samaritano. Amigo, o samaritano é o próprio Senhor Jesus que está sendo representado aqui nessa parábola. Aquele que era rejeitado dos judeus. Aquele que os judeus odiavam. Os samaritanos eram rejeitados. E o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Esse é Cristo que pega o homem caído na vala, o homem que estava indo da cidade abençoada para a cidade amaldiçoada, e cura suas feridas, e encontra um lugar para ele se recuperar, e ainda promete: eu vou voltar, eu vou voltar. Esse é Cristo. Esse é Cristo, apresentado aqui em forma de figura. Mas voltando ao nosso capítulo 1 da carta aos Gálatas, nós vimos que o qual se deu, no versículo 4, a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, ou seja, não é para ficarmos aqui endireitando o mundo, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ou seja, não foi por causa da nossa vontade, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, toda a glória tem que ir para Deus. Se você escutou um evangelho que, de alguma maneira, diga que você precisa fazer algo, esse evangelho é falso. Por quê? Porque o algo que você fizer vai trazer glória para você. Eu criei em Jesus, mas eu fui um grande pregador do evangelho. Então a glória é para você. Mas não é aqui que fala, não é isso que fala. Ao qual Deus, nosso Pai, seja dada a glória para todos sempre. Você quer dividir a glória de Deus com a sua glória? De jeito nenhum. Aí, quando ele vai no versículo 6, ele vai no ponto agora, o que estava acontecendo na Galácia, nessas igrejas ali da Galácia, né? O que estava acontecendo? Maravilho-me, ou seja, estou surpreso
Estou, né, maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Que evangelho é esse outro? É um evangelho que não é de graça, não é da graça. É um evangelho de obras, é um evangelho de regras, é o evangelho da lei. O que poucas pessoas entendem é que nos evangelhos nós encontramos a apresentação de quem é Jesus e do que ele veio fazer para sermos salvos. Mas nas cartas, nós não encontramos o que precisamos fazer para ser salvos. Porque as cartas foram escritas para salvos. Elas não foram escritas para incrédulos. Então, quando você lê as cartas dos apóstolos e fala assim, então, mas aqui fala que eu tenho que andar direito, aqui fala que as esposas têm que amar seus esposos, os esposos têm que amar suas esposas, não é tudo isso para eu ser salvo? Não, não, porque ele já está escrevendo, os apóstolos estão escrevendo para pessoas salvas, não para pessoas perdidas, dando instruções de como serem salvas. Não procure a salvação nas cartas, porque ali são instruções para salvos, para os que já estão do outro lado, não para os perdidos. Você não vai ganhar a salvação ou merecer a salvação cumprindo todas as prerrogativas apresentadas nas cartas dos apóstolos, porque o evangelho não é isso. O evangelho é graça, e graça somente. Somente graça, nada mais. E o versículo, eu parei aqui no versículo 9, né? Ele deixa claro, então, que um pouco antes, né? Maravilha-me que de tão depressa passasseis, o versículo 6. Versículo 6. Daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E esse outro evangelho, ele tenta colocar o ser humano como coautor da sua própria salvação, sendo Cristo o autor e o ser humano coautor. E eu falei no começo que eu chamo essa carta de carta de Paulo aos adventistas, porque tem muitas coisas escabrosas dentro daquela religião. Por exemplo, considerar Satanás coautor da salvação. É, porque lá no Antigo Testamento, nas ofertas e sacrifícios, tem um sacrifício que era do bode, de dois bodes, né? Tinha um bode que era um bode que era sacrificado, e o outro bode, os sacerdotes punham a mão na cabeça dele e ele era solto no deserto. Então, a interpretação dessa religião é que o primeiro bode é Cristo, é Jesus, que eles também acham que é um anjo, né? Aí entra, aí é outra história. E o segundo bode é Satanás, que leva os nossos pecados. Percebe a gravidade de uma religião falsa? Porque engana as pessoas. É claro que tem toda uma estrutura pomposa e bonita e rica e bem montada para enganar as pessoas. Eu me lembro de uma irmã, hoje irmã em Cristo, né? Ela mora em Florianópolis. E quando ela ouviu o evangelho a primeira vez, tinha outros irmãos vindo para Florianópolis falando do evangelho, então ela escutou o evangelho. E ela morava, acho que ela e mais uma amiga. E um dia o Bob Toney, um irmão americano que já veio várias vezes para o Brasil, morou no Peru, eu acho, também evangelizando. E ela convidou ele para ir na casa dela, elas, né, das duas jovens, para falar mais sobre esse evangelho. E o Bob foi e chegou lá, né? Bob sempre usa jeans, tênis, né, camiseta ou camisa meio amassada, tal. É uma pessoa bem à vontade. E o Bob chegou lá, além das duas jovens, tinha um pastor adventista com a esposa. Os dois bem vestidos, ele de terno e gravata, ela bem perua, né? Bem aquela roupa toda chique, não sei o quê. E aí ele começou a fazer propaganda da religião.
Porque a nossa religião, a nossa igreja adventista tem tantos templos em todo o mundo, e tem faculdades, e tem escolas, e tem hospitais. E nós temos hospitais, nós temos na Amazônia um barco-hospital que visita as populações ribeirinhas e leva medicamentos e médicos, etc. e tal. E foi desfiando todas as maravilhas da organização. Aí ele virou para o Bob e falou assim: e vocês têm o quê? Ele pensou que estava num torneio, numa competição para ver quem tinha mais coisas para oferecer, né? Tipo quando você assina TV a cabo, uma tem 100 canais, a outra tem 120. Ah, então vou ficar com a de 120. Vocês têm o quê? Aí o Bob falou para ele assim, oh, ele fala misturado, né? Português com espanhol. Oh, nosotros só temos Jesus. Só, só temos Jesus. Só temos Jesus. A hora que ele falou isso, essa irmã, né, que ali ela conta que ali foi a bordoada que ela levou, porque ela, fala assim, ela descreve a cena, ela fala assim, aí tava aquele homem imenso, porque ele é bem grandão, e aquele olhinho pequenininho, falando assim, só temos a Jesus. Ali que ela se apaixonou pelo Evangelho. Então, o que nós precisamos? Estrutura, igrejas, templos, faculdades, escolas? Não, só Jesus. Só Jesus. O que acrescentar, atrapalha. O que for demais, deixa tudo de menos. Então, quando ele fala aqui que eles estavam passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, certamente esses que pregavam outro evangelho estavam oferecendo outras vantagens para eles. E o ego gosta. Se você falar assim, não, você vai para o céu, você sendo uma pessoa boa, vou chegar no céu, vou ganhar tapinha nas costas, então, porque eu sou muito bom. Não. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Repare que todas as comparações feitas no Evangelho é de pessoas necessitadas, que precisam ser salvas, de pessoas que não têm nada, pobres, que precisam ser salvos, precisam ser alimentados, precisam ser curados. Nunca é de alguém altivo, cheio de tudo. Não, porque o Evangelho é assim, a graça de Deus vindo em favor do pecador. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe um outro evangelho que seja verdadeiro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu, quando recebo pessoas que escrevem, falo assim, Mário, eu vi um vídeo, o cara fala para a gente começar a guardar alimentos e começar a ir para o meio do mato, porque vai ter uma grande tribulação, porque vem uma guerra, porque isso, porque aquilo. Eu cito essa passagem. Há alguns que vos inquietam. Porque o que esses caras fazem mais é inquietar cristãos. Cristãos sinceros que caem naquela arapuca. Eu até sugiro sempre, eu falo, olha, quando você receber um vídeo de um canal, vá no menu, no cardápio do canal e veja os vídeos. Não assista os vídeos, mas veja os títulos dos vídeos. Tipo, você está preparado para a grande tribulação? Você vai não sei o quê, o governo vai tirar isso de você, e é tudo coisa de gente que quer inquietar os cristãos. Isso é coisa de Satanás. O maligno que quer inquietar, tirar a paz dos salvos por Cristo. Então ele fala, o qual não é outro, porque não tem um outro evangelho verdadeiro, só esse mesmo, da graça, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
O que quer dizer transtornar? Bagunçar, misturar, causar uma confusão no Evangelho de Cristo. Agora veja, repare no versículo 8, de onde vem esse transtorno e essa inquietação? Mas ainda que nós mesmos, porque Paulo podia bater a cabeça na quina e começar a falar bobagem, né? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, quando eu vejo alguém falar assim, lá na minha religião tem uma profetisa que falou que nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, não, ela não é profetisa, ela é uma amaldiçoada. Se ela veio com esse outro evangelho de obras, de comportamento, de atitudes, ela é amaldiçoada. Paulo está falando disso, anátema significa amaldiçoado. Além do que já você anunciado, seja anátema. Assim como já vou dissemos, duas vezes ele vai falar desses que são amaldiçoados, que trazem um outro evangelho, evangelho de obras, de guardar a lei. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado, seja amaldiçoado. Então, quando você assistir na TV lá, o cara vem com as histórias de que você tem que guardar a lei, você tem que guardar os 10 mandamentos para ser salvo e tal, pode dizer, esse homem é um amaldiçoado, é um anátema, porque isso não é evangelho que ele está pregando. E agora ele vai continuar no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se Paulo quisesse agradar os homens, ele não teria saído da religião judaica, onde ele era muito reputado, muito considerado. Ele não teria saído de lá. Mas se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. E por isso que ele não foi atrás dos apóstolos quando ele se converteu. E ele nem pediu permissão para pregar o evangelho. Ele não teve ninguém para colocar as mãos sobre ele e falar assim: ai, Paulo, irmão, agora você será um apóstolo. Nada disso. Porque lá em Efésios capítulo 4, deixa muito claro que subindo aos céus, o Senhor Jesus, né, depois de ressuscitado, subindo aos céus, Deus deu dons aos homens. E a uns deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores, outros para doutores ou mestres. Então, Cristo chama e Cristo capacita. Não é coisa de homem, não é coisa de curso, não é coisa de faculdade de teologia, não é coisa de um ministério impondo as mãos e mandando, enviando, meu servo, nós vamos enviar você. Nada disso, conversa mole. Nada disso. É Cristo quem chama, capacita e envia os que são seus, os seus servos. Como ele fala aqui, se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 11. Porque se fosse segundo os homens, ia ser um evangelho de glorificação do homem. Um evangelho de dar ao homem, mas nem que seja um pouquinho, vai, dá um pouquinho de glória para o homem, dá motivo para baterem nas costas dele e falar assim, não, você é um bonito, é um bom cristão, tem essa frase, né? A gente costumava ouvir antigamente, fulano é um bom cristão. Um cristão não é bom. Cristão é um pecador perdido que foi salvo por graça de Deus, pela graça de Deus. Nunca foi bom. Nunca foi bom. Ele foi ser pecador salvo, isso sim. Mas ele vai então no versículo 11 agora, ele deixa claro que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Ele não leu um livro para aprender o que era o evangelho e sair pregando, não. Ele não fez uma faculdade, ele não foi instruído, fez um treinamento em Jerusalém. Ah, você tem que passar por um treinamento em Jerusalém com os outros apóstolos que são antes de você. Não. O evangelho que ele pregava, ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Revelação. Direto do céu, download direto do céu para o coração de Paulo. Foi isso que aconteceu. Não teve intermediários, não teve mistura. Por isso ele tinha essa autoridade para levar o evangelho, para pregar o evangelho. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí vem um e fala assim: mas você fica falando aí que não é pela guarda da lei, não é por guardar o judaísmo, as coisas ensinadas no Antigo Testamento. Você fala isso porque você não entende o que é judaísmo. Você não sabe o que é judaísmo. Você precisa estudar o judaísmo para ser como esses cristãos judaizantes, né? Que tem uns cristãos aí que tentam ser cristãos, põe roupinha de judeu, põe fantasia de judeu. O cara nunca foi judeu em lugar nenhum. De repente ele põe uma fantasia de judeu, põe um chapéuzinho, põe um manto aqui com sinais judaicos, põe um candelabro lá, põe toda uma decoração na sala de judaísmo. Ele pode falar, não, esse aí entende de judaísmo, esse aí entende. Então, é por isso que ele fala de guardar a lei, tem que ter os preceitos, tem que ter os sacrifícios, as cerimônias, tudo de acordo com o do Antigo Testamento. Mas peraí, e Paulo? Paulo não entendia de judaísmo? Será que Paulo não sabia o que era judaísmo? Ele explica aqui, ele explica aqui no versículo 13, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então não é que Paulo era ignorante de judaísmo. Paulo era um mestre em judaísmo. Paulo era um doutor em judaísmo. Mas ainda assim, ele fala no versículo 15: Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então ele tinha tudo para ser um judaizante, ganhar o prêmio, cidadão de Jerusalém, né? Não. Ele recebeu por revelação o evangelho da graça, que não envolve guardar a lei, não envolve guardar os 10 mandamentos, não envolve guardar o sábado, não envolve deixar de comer carne de porco, ou deixar de comer isso e aquilo, nada disso. Graça somente, graça, graça, graça sobre graça. Só isso. Mas ele não entendia da lei? Claro que entendia. Ele tinha sido um judeu, um judeu dos principais judeus, mas ainda assim, tudo aquilo ele considerou refúgio perto de conhecer o seu Senhor agora, Jesus Cristo, depois de ter sido salvo por graça e pela fé. Eu acho que aqui, se tiver alguma pergunta, não sei se tem. Vamos ver aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Mário. No livro de Bruce Einstein, nos diz que Paulo, quando se apresentava, dizia misericórdia, mas aos Gálatas ele não diz misericórdia, porque se eles não tivessem graça, não teriam paz nem misericórdia. Só para entender mais, obrigado. Realmente, é aquilo que eu disse, que não tem, nessa carta de Gálatas, não tem
palavras afáveis, palavras agradáveis para encher a bola dos Gálatas. Não tem, não tem elogios, não tem nada. Então também não tem misericórdia, porque se você rejeita a graça de Deus, não pode ter misericórdia para você, porque a graça é a antessala da misericórdia. Deus sendo misericordioso para com você, salvando você quando você reconhece não ter qualquer mérito na sua salvação. Você reconhece que toda a glória deve ser dada a Cristo. Então, realmente, não vai ter nada que agrade a carne. A carne gosta da religião. A carne gosta de ser religiosa, né? Nós vemos todo esse aparato religioso. Quem foi criado no catolicismo romano, com aqueles templos riquíssimos, aqueles sacerdotes com aquela roupa, né? Aquela fantasia que eu pergunto, o que é aquilo? O cara usar uma roupa que é da Idade Média. O que é aquilo? Toda bordada, toda cheia de coisas, tal. Não é uma roupa normal de uma pessoa que vive o seu dia a dia. Para que aquilo? Ah, porque ele tem que mostrar que ele tá um degrau acima do povão, né? Dos pobres ignorantes que não atingiram aquela santidade, aquele nível sacerdotal que ele atingiu. Se tivesse lido a Bíblia, saberia que todos os que creem em Cristo são nação de sacerdotes agora. Todos têm igual acesso à presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Antigamente, o templo tinha um véu, que era uma grande cortina, que separava os adoradores do santo, do santíssimo lugar. Só entrava ali o sacerdote, uma vez por ano, com sangue de um animal sacrificado. Mas a hora que o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não era de baixo para cima. Não teve um que foi lá embaixo, pegou e rasgou. Não, de cima a baixo, porque era Deus rasgando o véu. Qual o significado daquele véu rasgado? Deus estava franqueando a entrada dos salvos, dos crentes, à presença de Deus. Aquilo que não era permitido ao homem comum. Então, um homem que se chama, se denomina hoje sacerdote e se coloca à frente de uma congregação, todo paramentado, isso aí é um hipócrita, é uma pessoa que não tem nada a ver. Talvez seja um coitado que não entendeu realmente o que é o evangelho, né? Porque tem irmãos que foram padres e quando entenderam o que era o evangelho, largaram a batina, largaram toda aquela parafernália lá, porque entenderam que não tem um mais alto que o outro, não tem um mais elevado que o outro nas coisas de Deus. Todos são igualmente pecadores, salvos por misericórdia e graça de Deus. Alguém perguntou aqui sobre o anátema, a maldição. Uma dúvida é a pessoa ou o evangelho que ele está trazendo que é maldição. Vamos na passagem, né? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, aqui não. Vem outro aqui. É, aqui não fala apenas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Não é um anjo de Deus, é um anjo do céu, porque os anjos têm acesso ao céu. Quando você lê lá em Efésios, falar da armadura de Deus, né, para que nós sejamos prontos tal para batalhar contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais, porque os anjos caídos habitam também a atmosfera, habitam o céu, habitam o espaço sideral e, eventualmente, entram no terceiro céu quando querem acusar os salvos ou quando querem fazer como Satanás fez com Jó, não é? Apresentar-se na presença de Deus. Então, é um anjo do céu
vos anuncio outro evangelho, porque nenhum anjo de Deus anuncia evangelho. Lembre-se de que em Romanos capítulo 10, Atos capítulo 10, quando o centurião Cornélio precisa escutar o evangelho, o anjo entra em contato com ele, mas não prega o evangelho. O anjo entra em contato com ele apenas para dizer para ele procurar Pedro. E Pedro, então, vai pregar o evangelho para Cornélio, porque anjos não pregam o evangelho. Quando era incrédulo, eu fiz parte durante 3 anos de uma religião chamada Seishonoye. E o principal livro da Seishonoye, escrito por um japonês, Masaharu Taniguchi, acho que era o nome dele, ele, uma das frases que me marcou muito na época foi, ele diz no livro que o pecado não existe, porque se o pecado existisse, nem Cristo seria capaz de nos livrar do pecado. Olha só, está escrito lá, né? E eu, tonto aqui, acreditava nessas coisas. Estava perdidinho, totalmente perdido. E outra coisa que ele fala, como que chegou até ele essa revelação daquela, daquela verdade, que ele chamava de verdade, né? Um anjo. Na época eu era ignorante, né? Eu não entendia essas coisas. Não achava nada de estranho que um anjo tivesse chegado para ele e revelado aquelas bobagens. Mas foi um anjo que revelou as bobagens, e quando o anjo terminou de revelar, caíram pétalas de rosas do céu. Esse anjo devia ter uma floricultura, claro, e ele então desfolhou algumas rosas lá para cair na cabeça do Masaharu Taniguchi. Porque isso é coisa demoníaca. Lembre-se que anjos caídos são anjos também, mas são caídos. E Satanás usa de seus anjos. Nós vivemos numa época hoje que tem muito culto a anjos. Em lugar nenhum na Bíblia diz que devemos cultuar anjos. Pelo contrário, quando o próprio apóstolo João, 2 vezes no livro de Apocalipse, ele se prostra diante do anjo, o que que o anjo fala para ele? Levanta-te, adora a Deus, eu sou conservo teu. E a mesma coisa quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro fala: levanta-te que eu também sou homem. E quando alguém se prostra nos pés do Papa, o que que o Papa fala? Não fala nada, dá o anel para a pessoa beijar. Porque não é coisa de Deus, não é coisa da Bíblia. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas você é contra as religiões. Não sou contra as religiões, sou a favor da verdade. E se você não tiver um tino, se você não tiver o mínimo de desconfiômetro para perceber essas coisas, vai cair no erro, vai ser enganado. Muita gente é enganada nas religiões por causa disso. Então, aqui nessa passagem, fala um anjo vindo do céu, é, e depois fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Quem seja anátema? Quem anunciar esse outro evangelho. Quem anunciar o outro evangelho seja amaldiçoado. É isso que ele está dizendo aqui. Vejamos se tem mais alguma. Não, acho que era só essa dúvida que tinha aqui. Alguém pôs Romanos 14, 14. Eu acho que era para complementar alguma coisa que eu falei. Romanos 14, 14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Exatamente. Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos, talvez, encerrar no versículo. Recomeçar
no versículo 15, né, para pegar o embalo, pegar o contexto do que ele está falando, talvez a gente recomece, então, no versículo 15. Estaria bom para os irmãos? Tranquilo, Mário. Acho que Paulo Sérgio colocou alguma coisa aí agora. Se for difícil, eu não respondo. Mário, quando pregamos o evangelho aos descrentes, falaremos tão somente do sacrifício do Senhor Jesus em favor dos descrentes e não do Novo Testamento, que é para os salvos. Não, na realidade, o que eu falei é que as epístolas são para os salvos. Mas é claro que você vai encontrar também fundamentação evangelística nas epístolas, né? Porque elas mostram, então você vê, por exemplo, Efésios capítulo 2, né? Ah, aquilo ali é um tema excelente para você pregar o evangelho, Efésios capítulo 2, quando ele fala, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e blá, 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 e mais para frente ele vai falar, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você tem sim doutrina relacionada à salvação nas cartas, mas as cartas não foram escritas para incrédulos, elas foram escritas para salvos, para os salvos saberem em que está baseada a fé deles. É para isso que elas foram escritas. Esse é o sentido que eu quis dizer ali. Não é que nós vamos falar, não, não vou falar nada das cartas, porque não é para incrédulo. Não, você pega uma passagem que nem essa de Efésios, ela é totalmente dirigida ao que acontece para uma pessoa que crê em Jesus. Ok? É bom entender o lugar que tem cada. Por exemplo, o Antigo Testamento. Ah, então se não é nada mais da lei, então não preciso nem ler o Antigo Testamento. Não é isso também. O Antigo Testamento nós aprendemos princípios do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Nós não vamos ser salvos por meio desses princípios, mas depois de salvos, nós podemos consultar esses princípios e descobrir o que é agradável ou não a Deus. Por exemplo, ah, não, agora eu estou salvo por Cristo, então eu já posso consultar os mortos, porque isso era doutrina que estava no Antigo Testamento. É, está no Antigo Testamento, mas continua sendo algo que não deve ser feito. Agora, eu não vou deixar de fazer isso para ser salvo, porque eu já fui salvo. Pela fé, pela graça somente. Não por deixar de consultar mortos ou qualquer coisa assim. A garganta já está pedindo água aqui, gente. Então, fica certo, Mário. Acho que não tem mais ninguém. Parece que agora parou realmente as perguntas. Uhum, Então, a gente inicia na próxima, se o senhor permitir, versículo 15. isso. Certo? Eric, acho que não está aqui não, deixa eu ver. Pronto, eu vou registrar aqui, Mário. Tudo ok. Quer agradecer, Mário, aí para a gente estar encerrando? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai,